teu trabalho tem que ser próspero, você tem que ver o fruto na tua mão. Você não tem que andar em enfermidade, não. Enfermidade, ela vem e ela passa, ela não permanece, ela não fica. Não tem que entrar em estado de sofrimento, não. Nada disso. Amém? Então abre aí Mateus, por gentileza, capítulo 8, versículo 28. Vamos quebrar todas as correntes do inferno que tem amarrado a sua vida. E o laço e o embaraço que tiver no caminho será desfeito, será tirado em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 28. Vamos falar sobre a cura de 2 endemoniados em Gadara, ou em Gerasa, se sua Bíblia fala Gerasa. Quando vocês abrem Mateus 8, 28. Gadara é uma montanha em frente ao mar da Galileia. O mar da Galileia não é bem um mar, mas o mar da Galileia, e tem uma montanha. Essa montanha é chamada de Gadara. Então Jesus entrou no barco, teve lá a primeira tempestade e Jesus desceu em Gadara. E quando ele desceu, nós vamos ler aqui, versículo 28. Vamos ler. Diz assim: e tendo chegado ao outro lado da província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E clamaram, e eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Amém? Amém. Sobre isso, pode se sentar para ouvir a palavra. Vamos lá? Olha que interessante. Jesus chegou naquela província de Gadara. Se eu não me engano, ela fazia parte de Decápolis, das 10 cidades. E quando chegou, 2 demônios saíram do cemitério e atravessou o caminho. Naquele caminho não passava ninguém. Ninguém. Porque os demônios eram ferozes. Então, tem lugar que demônios territorialistas se colocam e falam: aqui não vai, aqui você não passa, aqui a tua vida não anda. Eles se colocam no caminho e não deixam ninguém passar. Naquela cidade ninguém passava naquele caminho, porque tinha demônios ali impedindo. Esses demônios, a Bíblia fala que andavam as pessoas nus, gritando dia e noite, se cortando com pedras. E um desses aqui, ele morava no sepulcro, não tinha morada. Mas por que isso acontece? O nível de loucura, o nível de insanidade, porque está nu, porque se corta. Como alguém sã consciência pode se cortar? Como alguém sã consciência não tem vergonha de estar nu? Como alguém sã, não está, é isso aí, não tem sã consciência. Não tem sã, é roubada a mente, porque o ladrão veio para roubar. E ele roubou a mente desses homens. Então eles se colocavam no caminho e dali ninguém passava. E tem dominadores que ele rouba. Ele rouba a mente. Ele rouba o caráter da pessoa. A pessoa tem hábito de roubar, mania de mentir. Tem outros que é prostrado com uma doença e aquela doença não sai. E esses demônios são causadores também dos vícios. Quando o demônio sai, a pessoa põe roupa. Que interessante, né? Aqui. Quando o demônio sai, a pessoa não usa mais droga. Olha que interessante. Quando o espírito de enfermidade sai,
A mulher curvada fez o quê? Puxa. Quando Jesus liberta, o que o mal causava, sai da vida da pessoa. Sai. Esse homem aqui era louco. Louco, varrido, andava nu, se cortava. Como se corta, gente? Se corta para aliviar a dor. Que dor é essa? Que angústia é essa na alma? A ponto de se agoniar até da roupa e ficar pelado. A ponto de ir para um cemitério onde ninguém frequenta, principalmente de noite. Que agonia é essa? Que se corta para aliviar a dor da alma, colocando a dor no corpo. Que dor é essa? Demônios que levam a pessoa a suicídio, porque o povo se suicidou. Quer dizer, o demônio levou um pouco ao suicídio. O plano era levar esse aqui, esse endemoniado, ao suicídio. Mas até ali ele não morreu, porque Jesus chegou. E onde Jesus chega, a morte vai ter que sair. A morte vai ter que sair. Onde está? Ao inferno, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? A vida venceu. Jesus é a vida. Então vai vencer aquele que estiver em Cristo. E quem estiver em Cristo, a morte não pode tocar. Jesus chegou naquele lugar e colocou os pés. Onde ele pôs de tornar santo. Ele pôs os pés naquele caminho. E se apresentou lá aos demônios. Ferozes. E foram os demônios que chegaram e se prostraram e disseram: que temos nós contigo? Nada. A palavra fala em João que Jesus não tem parte com a obra do diabo, realmente não tem nada. E os demônios falaram assim: já veio nos atormentar antes do tempo. Não era o tempo. Não era o tempo do demônio ter que ser condenado para todo sempre ainda. Eles podem ainda andar por aqui. Mas chegou o tempo de libertar aquele homem. A palavra fala que ele estava há muito tempo naquela situação. Ele tinha família, mas não estava em família. Ele tinha casa, mas morava no cemitério. E amarravam ele com correntes, com grilhões. E ele quebrava. Porque o demônio tem uma força que não é natural, é espiritual. E quebrava. E ele saía, e ele gritava e se cortava. A situação da cidade era difícil. E o que muitas pessoas têm vivido? Da mesma forma. Alguns com loucos na família nesse ponto. Outros com pessoas tão agressivas como esse demônio. Como a bebida, a pessoa se torna agressiva dentro de casa, com violência ou as drogas, agressiva dentro de casa. Ou como chega aqui muitos casamentos destruídos. Chega em situações terríveis, de doenças também, uma doença atrás da outra, a maldição hereditária de divórcios, de loucura. Quantos loucos entrou por essa porta, babando, aqui e saiu daqui curado, andando, com a mente normal, trabalhando depois, com a vida normal. Aqui entrou muitos, trazido por outros, e foram curados. Jesus curou, porque aquele que vem a Jesus e crê, ele recebe a cura, ele recebe a libertação. Mas o que faz isso são demônios. E Jesus perguntou para um deles: qual é o teu nome? O demônio disse: legião, porque somos uma legião mínima, é 6.000 demônios. 6.000, mínima. Para denominar a legião é 6.000 demônios. Imagina quantos. Aqui já apareceu o caso de 65.000. Uma única pessoa. Extremamente possesso. Então, quando Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos, aquela legião, os porcos desceram da montanha, que eu falei que Gadara era uma montanha, ali nos pés do mar da Galileia. Os porcos se mataram, se precipitaram, despenhadeira abaixo, morreram tudo lá no mar afogado. Era essa a intenção do diabo: roubar, destruir. Já tinha mente roubada, já tinha sido roubado da família, já tinha sido destruído a mente, a dignidade, o caráter, tudo, não tinha mais nada. Roubou tudo isso, destruiu a família, e agora o último ponto era matar. Não eram os porcos, era
aquele homem. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele muda a história. Ele muda a história de família. Ele muda a história de pessoas. Ele muda, ele transforma. E assim, Jesus tem entrado em muitos lares e muitas famílias transformaram vidas. Vidas. E quando aquele homem foi liberto, colocou roupa, sentou aos pés de Jesus e começou a ouvi-lo. E falou: Jesus, eu vou com você. Eu vou com você. Jesus falou: não, vai, conte as grandezas, a misericórdia de Deus na sua vida. Volta para a tua casa, volta para a tua família. Tudo que você perdeu, volta para a tua casa e fala do que lhe aconteceu. E foi assim que aconteceu. Nós chegamos precisando, Jesus nos ajuda. E depois ele fala: volta para a sua casa, testemunhe, conte para os outros o que aconteceu com você. Eu gostaria de chamar aqui, agora, tu mesmo, você precisa contar o que Jesus fez. É o que, Kate? Por gentileza. É contar o que Jesus fez, porque você é um testemunho vivo dessa palavra. Você é um testemunho vivo dessa palavra. E eu gostaria de pedir para que o nome do Senhor pode tirar. Pode. Seja glorificado. Seja glorificado.